Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Meu nome é Bruno. Esse canal é o canal da torcida do Papão, da fiel torcida Bicolor, da maior torcida do norte do Brasil. Esse canal é nosso, para você comentar, dar sua opinião, debater. Sempre a gente dando nossa opinião e falando que na nossa cabeça precisa o Papão melhorar e crescer ainda mais como o maior clube do norte do Brasil. Se inscreve no canal, pessoal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, tá? Clica no gostei para os nossos vídeos sempre viralizarem, ajuda a gente no Pix para o nosso trabalho melhorar ainda mais, pessoal. E tem uma promoção aí, quando tivermos rumo aos 3.000 inscritos, quando a gente conseguir os 3.000 inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial do Papão para vocês. Pessoal, situação do Papão, a gente quer dar uma analisada assim, bem ampla. E essa Série B, ela continua mantendo aquela disputa muito acirrada, pessoal. É a Série B mais disputada dos últimos anos. A gente não vê os times de cima se largando muito na frente, abrindo espaço. E muitas rodadas em que os times que estão embaixo ganham os times da frente, das primeiras colocações. Às vezes ganham esses times até na casa deles lá. Então é uma tabela que continua achatada, a tendência continua, não foi uma coisa que está sendo esporádica. Já acabou a 20ª rodada e a tendência continua. Então, o que a gente pode avaliar através disso? Que como também não tem nenhum time assim do Z4 que tem pouquíssimo ponto, é muito como os times do Z4 estão ganhando, os times lá de cima, os times do meio de tabela, fica a pontuação muito próxima, 20, 21, 22 pontos, 23 pontos, todo mundo lutando pelo G4, ao mesmo tempo que o time que está com 23 pontos começa a pensar em meio de tabela, e a gente está nessa também, né? Para vocês terem uma ideia, do primeiro colocado, do líder, até o último, a diferença é 18 pontos. Se você for olhar isso numa tabela de 20 times, não é muita diferença. Geralmente essa diferença é bem maior do que 18 pontos do primeiro para o último. E do primeiro time, do G4, que é a Chapecoense com 33, vai para 15 pontos, 13 pontos a diferença para o último, né? 13 pontos somente. Então é um campeonato muito equilibrado, só que assim, pessoal, não é aquele campeonato maravilhoso, não é aquela Série B de grandes times jogando grande futebol. Pelo contrário, a Série B que eu acho que é o nível de futebol mais baixo que eu já vi. Coincidentemente não tem nenhum grandão da Série A nesse ano. Um time que vem de Série A com suporte de um Vasco, de um Santos, de um Cruzeiro, do Internacional, foram os últimos que caíram, né? Então, dito isso, a gente começa a se preocupar. Por quê? Porque o número de pontos para sair dessa degola, dessa zona do rebaixamento, ele começa a ter uma tendência de aumento. Já tem matemáticos dizendo que 42, 43 talvez não salve, que tem que ser de 45 para cima. E tem alguns que dizem que tem que ser até 46, 47 pontos. Eu acredito que não vai chegar a tanto, não vai ser preciso fazer 46, 47 pontos para sair, para se livrar do rebaixamento, não. Assim, obrigatoriamente que eu falo, claro que se o time fizer 46, 47 vai sair. Mas eu acho que com 45 já sai, mesmo com esse equilíbrio. Porque assim como os times do Z4 estão ganhando, os times até do G4, uma hora eles vão se enfrentar, os times do Z4, e acaba tirando o ponto um do outro, não deixando o outro subir. O que vence sobe, mas o que perde fica embaixo.
Então o Paysandu ele tem que ter ele tem que pensar nele, pessoal. A gente não depende de ninguém. Por que a gente não depende de ninguém? O pessoal fica, a gente tem que torcer para a Ferroviária perder, para o Amazonas perder, para o Botafogo de Ribeirão Preto perder. Tá certo, a gente tem que torcer porque os caras estão disputando com a gente lá o rebaixamento. Concordo com vocês. Só que eu digo assim, a gente depende da gente. A gente tem que fazer os 45 pontos. Quando começou o segundo turno agora, a gente precisava de 25 pontos. Agora a gente precisa de 24. Nós temos 21 pontos. Então o Paysandu tem que ir atrás de 24 pontos. Vocês sabem o que é 24 pontos, pessoal? Em 18 jogos que faltam, 8 vitórias. Então em 18 jogos que faltam, a gente precisa de 8 vitórias. Para quem em 9 jogos conseguiu 4, a gente está invicto a 9 jogos. A gente conseguiu 4 vitórias e 5 empates. Por que em 18 jogos a gente não consegue agora 8 vitórias? Só em casa nós vamos ter 10 jogos, contando com o clássico, com o Repá. Nós vamos ter 10 jogos. O clássico é um jogo à parte, né? Um jogo que tudo pode acontecer, a gente vai sempre em busca da vitória, principalmente contra eles. Mas, teoricamente, tirando o Repá, a gente tem 9 jogos em casa. O Repá é tipo como se fosse um jogo em campo neutro, né? Então nós temos 9 jogos em casa. Então a gente tem mais do que nunca, pessoal, que deixar de fazer pontos em casa. Não fazer pontos em casa como a gente está acontecendo. Como a gente fez contra o Atlético Goianiense. Como a gente fez contra o Atlético. Quer dizer, a gente não fez a vitória, né? Então a gente precisa mais do que nunca, a partir de agora, não negociar mais pontos em casa. A gente tem que sempre ganhar. Porque se a gente ganha dos 9, 8, em casa, acabou. Vamos ter 10 contando o Repá. Tirando o Repá é 9. A gente ganhar 8, acabou. Permanece na Série B. Isso é importante. Isso é essencial. Então a gente tem que focar nos jogos em casa. Bruno, e aí, tu não vai querer mais saber dos jogos fora de casa? Claro que não, pessoal. A gente tem que pontuar o máximo que a gente puder fora de casa para a nossa tarefa ficar cada vez mais fácil. Já fizemos uma grande vitória contra o Coritiba. Vamos beliscar outro lá. Aliás, a gente tem sempre que jogar para vencer. Mas essa Série B, ela tá atípica. Ela tá muito, muito equilibrada. E o Paysandu não pode dormir em nenhum momento. Que tinha que dormir, já dormiu as 11 primeiras rodadas. Dormiu até demais. Então, a gente tem que fazer de cada jogo uma batalha. Todos os jogos, lutar por pontos. E em casa, vencer. E a gente pega times, por exemplo, a gente pega Volta Redonda, que está na briga com a gente em casa. A gente pega Amazonas, que está na briga com a gente em casa. É um grande jogo de 6 pontos, porque a gente ganha, evita que eles subam na tabela e coloca eles mais para baixo, além da gente somar os pontos. Pessoal, esse vídeo era esse. Queria muito agradecer vocês pela grande quantidade de visualizações. Vocês que fazem esse canal ter o sucesso que está tendo, tá bom? Eu peço para vocês se inscreverem no canal, apertar o sino das notificações, clicar no gostei, ajudar a gente com o Pix, pessoal, qualquer valor. E sempre vai ter mais vídeos e mais shorts todos os dias, tá bom? É nóis, papão! É nóis, fiel!